que vai dar para tirar de positivo? Bela pergunta. O torcedor vai participar. Hoje o torcedor, pelo menos o cruzeirense, acorda um pouco mais aliviado. E como é interessante o futebol, e como é engraçado o futebol. O que dá para tirar de positivo do Cruzeiro, principalmente, é o resultado. E que se dane o desempenho, que não foi ruim. Que não foi ruim. É interessantíssima a marcação alta do Cruzeiro, desde a saída de bola do São Paulo. O Fernando Diniz vai ter trabalho. Não vai ser igual o Fluminense não, viu, o Fernando Diniz? Acho que aí algumas peças aí para encaixar no seu esquema vai levar um tempo um pouco maior. Mas você pode dar conta sim. Uns 8 anos de trabalho. Uns 8 anos eu acho que você tem consegue. Tem que ter calma. Mas o Cruzeiro. Mas a gente tem que enaltecer muito a postura do Cruzeiro, uma postura ofensiva, buscando gol, principalmente uma marcação, essas linhas altas, né? Atrapalhando o São Paulo, com muita intensidade, raça que o torcedor, vontade, né? Uma boa entrada aí do Marquinhos Gabriel, ao Thiago Neves. Thiago Neves, ele vive o luxo e o lixo, né? Ele vive o 8,80 com a torcida do Cruzeiro. Achincalhado, até por motivos óbvios também, não é culpa de quem xinga. Todo mundo critica, aí ele vai lá, faz um gol, aí já mete a hashtag nunca critiquei, eu te amo, craque, lindo. E o torcedor é muito legal, ele vai nas nossas redes sociais e fala: chupa, vocês estão apostando contra o Cruzeiro. Contra tudo e contra todos. Não presta, sem aliás, imprensa. Tem uma faixa ali na contorno com Nossa Senhora do Carro. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Mas faz tá parte. De brincadeira. Na contorno com Nossa Senhora do Carro. Lá daquela locadora ali. Faz parte. A gente sabe que esse amor. E se o problema do Cruzeiro for eu, ou for a gente, ou for a imprensa, que bom que é só isso, né? Então a chance de escapar é maior. Porque aí a gente... teve um aí que falou: se vocês foram apostar contra o Cruzeiro no bolão, bem feito, chupa. Então agora, a partir de agora... Contra o Atlético também, a partir de agora a gente vai sempre apostar contra e eu acho que vai dar certo. Tomara, porque aí escapa. A gente quer o Cruzeiro na primeira divisão. E aí o lado do Atlético, uma partida... quando a gente vê a escalação de 3 zagueiros, né? Pelo menos no papel, falava, vão ser a linha de 5. Não. O Hever, aquela adiantado, o Igor Rabelo e o Léo Silva fazendo às vezes de zagueiro. Só que algumas coisas devem ser colocadas, né? A partida do Fábio Santos que entrega aquele primeiro gol, e a partida do Elias. Ô Everton, eu fico aqui o meu questionamento, se o Elias já sabe, ou algum representante dele, que ele não vai renovar o contrato, e às vezes parece que já está claro isso para as partes, menos para o torcedor e para a imprensa, as partes que eu digo é Atlético e Elias, porque a má vontade do Elias ontem, o Elias fazia Cooper na Praça da Liberdade ontem no meio campo do Atlético. Ele parecia que, tá muito quente aqui em Maceió, vou dar aquela corridinha de leve, aquele urubu malandro, aquela coisa bem... Eu preciso preencher esse meio campo aqui, pelo menos com a minha figura, porque não ajudava na marcação, não ajudava no apoio, e aí os gols do Atlético foram dos jogadores que mereciam alguns destaques, assim. O Luan e o Hever jogando como um primeiro volante, obviamente nem é a dele. Wagner Mancini nem teve culpa, assim, não teve culpa em parte, tá, Wagner? Porque colocar o Maicon é porque é sinal de que você não tava vendo os jogos do Atlético mesmo, né? Chegou aí, caiu de paraquedas e falou assim, vou colocar o Maicon no intervalo, que eu acho que ele vai render Maicon Marquinhos. Não, é aquilo lá mesmo, viu? Eu vou dar uma perdoada por ser o seu primeiro jogo, mas que seja o primeiro e o último para fazer esse tipo de substituição. Então, o resultado foi ruim, Everton. Foi ruim porque é um time desatento. Você fala aí sobre pênalti, são duas coisas que promovem o pênalti, né? A desatenção, não tá concentrado, e o chegar atrasado, sempre em toda a bola. Então, o Atlético poderia ter saído lá com os 3 pontos, e seria importantíssimo pro Atlético, e tomou um gol num vacilo do Guga, e não fez uma péssima partida, não. Acho que o lado esquerdo do Atlético foi pior do que o lado direito. Mas 2-2, antes pontuar do que sair com a derrota, e nós vamos falar muito ainda sobre esse jogo. O jogo do Atlético hoje eu serei um mero ouvinte, tá?
sobre o jogo do Atlético, porque eu não assisti nada do jogo, não vi nem gols, não sei nem com qual uniforme o Atlético entrou em campo. Antes foi com branco ou listrado? Branco. Porque eu tava trabalhando no Mineirão, no jogo do Cruzeiro, então a gente chega mais cedo e quando o jogo é tarde, assim, não dá pra ver nenhum VT, né? Porque 6 horas a gente tá de pé. O do Atlético? Não vi nada. O Elias também não viu. Não, na verdade o Elias viu, aliás, ele só viu de dentro camarote, do campo, né? Teve uma visão privilegiada do jogo. Mas eu trabalhei no jogo do Cruzeiro e aí dá pra falar bem, com propriedade, eu comentei o jogo e o Cruzeiro não fez uma partida brilhante, mas foi melhor que o São Paulo. O Cruzeiro foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo, mesmo tendo menos posse, menos volume. Aliás, a posse do São Paulo, a maior parte dela foi do meio para trás, porque o Cruzeiro obrigou o São Paulo a ter essa posse que o Fernando Diniz gosta tanto no campo de defesa. O Cruzeiro adiantou as linhas, é uma característica do time do Fernando Diniz sair jogando com toques curtos, desde o goleiro até a bola chegar lá na frente. E o Cruzeiro, o Abel optou por fazer uma marcação mais alta, marcando essa saída de bola do São Paulo, e o Cruzeiro foi muito bem nisso que se propôs a fazer desde o primeiro tempo. O que fez o Cruzeiro encontrar muita dificuldade, principalmente na primeira etapa, nos primeiros 48 minutos, né, que foi o tempo de bola rolando lá no Mineirão, na primeira etapa, é que a insistência pelo lado esquerdo, primeiro, com David e Egídio. Aliás, foram os jogadores que mais procuraram o ataque no primeiro tempo ontem no Mineirão. E o lado direito do Cruzeiro não funcionou. E eu comentei isso no intervalo do jogo ontem. A hora que o time foi pro vestiário, eu falei, olha, o Robinho fez um primeiro tempo muito ruim. O Robinho errou tudo que ele tentou. E talvez fosse interessante mudar, já mexer no intervalo. O Abel também viu isso. Ele tira o Robinho, saca o Robinho no intervalo e entra com o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que eu tenho criticado muito, e ontem fez um ótimo segundo tempo. Fez um ótimo jogo, porque ele jogou no segundo tempo. Muito intenso, Marquinhos Gabriel, participativo. Depois da entrada dele, o Cruzeiro, que no primeiro tempo só jogou pelo lado esquerdo, no segundo tempo o Cruzeiro alternou a parte ofensiva, jogando tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, tanto que do lado direito saiu o gol, uma jogada do Fred pro Marquinhos Gabriel e o cruzamento pro Thiago Neves. E o gol que saiu dos 12 para os 13 minutos do segundo tempo, até ali o Cruzeiro era melhor do que o São Paulo, e no segundo tempo o Cruzeiro foi, nesses 13 minutos, muito melhor do que o São Paulo. Foram talvez os melhores 13 minutos do Cruzeiro nos últimos 4, 5 meses. De muita intensidade, criação de boas jogadas, e o Cruzeiro acabou chegando ao gol. E aí vem aquela parte psicológica, falta de confiança. A partir do momento que o Cruzeiro fez 1-0, é claro que a gente não tá na pele do treinador, é muito mais fácil para quem tá numa tribuna, numa cabine comentando. A vida do treinador, ela tem muito mais responsabilidade, o peso nas costas é muito maior, e o Abel optou por fechar o time. Ele tirou o David, coloca o Cabral, ele povoou o meio de campo. O Cruzeiro terminou o jogo jogando com uma linha de 4 homens no meio de campo. Era a primeira linha defensiva de 4, aliás, a primeira linha defensiva com 4 homens, os 2 zagueiros e os 2 laterais, e a segunda linha de 5. Ele recua o Marquinhos Gabriel pelo lado direito, o Thiago Neves pelo lado esquerdo, e põe uma trinca de volantes entre os dois. Isso dificultou muito o São Paulo de encontrar espaço. O São Paulo ficou com a bola do gol do Cruzeiro até o final do jogo, circulando essa bola, mas não conseguiu criar uma única chance de gol. E quando tentava chegar era chute, né? De fora. Ou chute de fora da área ou cruzamento da intermediária. Foi muito sofrido o final do jogo, muito sofrido mesmo pro torcedor, mas sem nenhuma chance de perigo do São Paulo. Então foi sofrido, porém controlada esse recuo, esse recuo do Cruzeiro no jogo contra o São Paulo. Eu repito, não foi uma atuação brilhante do Cruzeiro, mas foi o suficiente para ser melhor do que o adversário e para ter merecido a vitória. O Cruzeiro venceu por 1-0 e mereceu vencer o jogo por 1-0. Poderia ter vencido até por mais, mas mereceu a vitória. Há muito tempo a gente não fala isso do Cruzeiro. E no final das contas, o desempenho conta, porque quando você joga bem, você tá muito mais perto da vitória, isso é óbvio. Mas no final das contas, cara, é um peso que sai das costas dos atletas, do técnico, do torcedor. O torcedor do Cruzeiro comemorou como se fosse um título, e tá certo. Tem que comemorar como se fosse um título mesmo, porque pode ter tirado um grande peso e que talvez o time vá mais leve para as próximas rodadas. Não quer dizer que o Cruzeiro daqui para frente vai ser brilhante, vai ganhar tudo. Mas ele precisava ganhar uma. Claro.
E ganhou diante de um adversário forte, um bom adversário, que tá brigando por G4. Não foi aquela vitória, ganhou, mas ganhou da Chapecoense, né? Ganhou, mas era o Ceará. Não, o do São Paulo, que vinha com uma boa sequência de resultados. É um adversário historicamente complicado pro Cruzeiro. E eu repito, o Cruzeiro mereceu vencer o jogo. E aí mais pra frente a gente fala aí dessas alterações do Abel e de algumas atuações individuais, viu, Ever? Claro, daqui a pouco, inclusive, 8h23, o Alê não tá afim de dar bom dia não, Alê? Passou, você não chamou? Já dei. Não, mas dá um bom dia mais Bom dia, dá um bom dia. Bom dia. Daqui a pouco a gente dá uma passada aí nesses dois jogos. Aliás, só pegando um gancho do que o CJ falou do Elias, o Elias, ele foi um jogador bem importante no Atlético até o meio da temporada. E ele vinha fazendo jogos até bons com a camisa do Atlético, só que eu mudei a minha opinião com relação ao Elias. Eu também. Eu também. E mudar de opinião não é vergonha, pelo contrário. Não. Né? Elias e Fábio Santos, eu consegui durante a temporada mudar completamente a minha opinião com relação aos dois. Eu também. Pra mim o ciclo já se encerrou. Eu também. Tá? Mas o Elias, ele tem obrigação de, enquanto ele estiver no Atlético, ele cumprir o papel dele, né? Não é fazer os joguinhos que ele vem fazendo, não, porque ele tem cancha, ele tem experiência e ele tem bola pra jogar muito mais do que ele tá jogando, né? Mas tem salário atrasado, não importa não, gente, é obrigação dele, né? É lógico que aí você tem que cobrar da diretoria fazer o papel dela, né? E a diretoria do Atlético anda muito sumida, inclusive, né? Os dois responsáveis aí pelo futebol do Atlético, pela montagem do time, andam bem desaparecidos, né? Sumiram do mapa. Eu não vi o jogo ontem, não, mas lendo nas redes sociais, teve jogador do Atlético, diretor, fazendo gesto obsceno. Ontem eu vi uma movimentação. Teve imagem disso? No Twitter. Não, a imagem não teve, não. Imagem não. Ontem eu vi no Twitter. Mas o pessoal que tava lá falou. Pessoal dos embaixadores do Galo. O pessoal que tava lá em Maceió acabou dizendo que na saída de campo ali, né, cobrança pra cima deles, e aí o vice-presidente do Atlético e o Alejandro foram os dois citados aí pelo pessoal nas redes sociais. Não tem as imagens, mas foi o que disseram. Mas a diretoria tem que fazer a parte dela, sim, mas o jogador tem que cumprir a sua responsabilidade de dentro de campo, né? Então o senhor Elias tem muito mais a entregar, ele tem obrigação de, enquanto ele estiver no Atlético, ele se doar um pouquinho mais. Eu acho que o ciclo do Elias se encerrou no Atlético, mas pelo menos até dezembro ele tem obrigações com a camisa e com a torcida do Atlético. O mesmo serve pro Fábio Santos. O Fábio Santos tem contrato até acho que final do ano que vem, né? Mas eu acho que, sinceramente, é hora do Atlético pensar numa reformulação, é hora de pensar em envolver em negociação e troca, porque, sinceramente, os dois não dá mais não. E eu mudei a minha opinião. Eu defendi os dois, mas não tá dando mais não. Tá difícil mesmo. Com relação ao Vinícius, até pediu desculpa aí nas redes sociais, mas... Assessoria, né? É, claro, obviamente. E não podia ter feito o que fez, tá errado mesmo. E o jogo dele ontem também foi muito mal. Como foi a expulsão dele? Ele tinha tomado um cartão amarelo por uma reclamação em minutos anteriores, de um pênalti, de uma marcação de um pênalti, em cima dele. Aí, minutos depois, um jogador do CSA estava marcando aquele que vem dando totozinho por baixo e vem segurando a camisa. Ele larga a mão para trás, tinha tomado amarelo, o árbitro acertadamente deu amarelo pro jogador do CSA e amarelo para ele, segundo amarelo a expulsão foi justa. Foi nada reclamar. A segunda nada seguida, reclamar. Né? Nada a reclamar. E quando volta pendurado, porque tava pendurado. já tinha tomado o terceiro cartão amarelo. Sim. Aí agora, mas sinceramente, a bola que tá jogando é reforço, tá? Ele não jogar domingo contra o Santos é reforço. Aí você tem a volta do Natan, tem a volta do Casares, o que o Wagner Mancini, o Otero, o que o Wagner Mancini arruma nesse meio campo do Atlético, mas sem o Vinícius é reforço. Eu acho que o torcedor fica até aliviado saber que ele não vai ser titular nesse jogo contra o Santos. Bom.